amigos, mais uma vez estamos aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para cada um de vocês. Nosso tema da aula de hoje é o mundo mágico das palavras. Nós já falamos do mundo da comunicação, o nome da gente. Hoje nós vamos trabalhar com o mundo mágico das palavras. Evidentemente, nós vamos trabalhar com todas as palavras, com todas as letras. Mas nós vamos especificar algumas letras em que nós vamos dar mais ênfase, até para fazer o processo combinatório das letras que se juntam para formar palavras. As palavras que se juntam para formar frases e frases para formar textos. Sempre a ideia é essa. Textos, a gente decompõe o texto em frases, palavras, sílabas, letras ou sons, depois combina de novo para formar sílabas, palavras, frases e texto. Tá? E nós vamos trabalhar com 5 atividades. A primeira atividade é uma receita. Nós pegamos uma receita que as crianças sabem fazer, gostam muito e muito propícia para o nosso início de uma alfabetização mais sistematizada, que é a receita da pipoca. Tá aí o texto, vocês vão olhar que são 2 partes, o ingrediente e o modo de fazer. Lê com as crianças, aí você explora, fala sobre os ingredientes, a importância deles, né? A história desses ingredientes e que esses ingredientes são necessários para transformar depois o milho da pipoca num produto saboroso que todo mundo gosta, que é a pipoca pronta. Tá? Então, esse texto, você vai realmente trabalhar a oralidade, né? Explorar o texto. Você pode até avançar um pouco nas informações. Como é que se cultiva o milho? Por que ele estoura na hora que você aquece? Será que depois da pipoca pronta ele pode voltar a ser milho de novo? São hipóteses que você levanta já de informações mais científicas, de observação. Tá? Feito isso, você leu, ele já vai reconhecer no texto a palavra pipoca. Tá? Ele já está olhando ali, já está reconhecendo. E você pode até exercitar um pouco a escrita da pipoca com as próprias pipocas. Ele já escreve pipoca e depois vai fazer o traçado das letras na palavra pipoca, das letras que aparecem, que é o P, que é o C, que é o A e assim por diante. A segunda atividade já é uma brincadeira. Nós vamos colocar um texto chamado Mané Pipoca. E você orienta a criança a fazer os gestos, né? Então é um texto falando do Mané Pipoca, vai decompondo o texto em palavras, as palavras em sílabas, as sílabas em letras e depois faz a operação inversa. Sempre é um texto muito sonoro, muito ritmo e muito engraçado. Tem aí um link de uma banda musical, de um grupo musical, que canta de forma diferente. Vocês vão colocando uma Mané Pipoca, vai sair uma série de informações sobre isso. Mané, P-I-P, Mané, P-P-O-P, Mané, Pipo, C-A-K, Mané, Pipoca, C-A-K, P-O-P-O-P, P-I-P-K-P-P, N-N-K-P-P-N, N-I-A-M-A-K-P-P-N-E-M-A, N-I-A-M-A, N-I-N-Mané, P-I-P, Mané, P-P-O-P, Mané, Pipo, C-A-K, Mané, Pipoca, C-A-K, P-O-P-K-P, P-I-P-K-P, N-N-K-P-P-N, N-I-A-M-A-K-P-P-N-E-M-A, Mané, Pipoca, Popo, Mané, Pipoca, Mané, Mané, Pipoca.
Eu sou o Estevão. E nós somos o Grupo Tri. Ouvindo a música, aquilo que eu falei, explora o texto na sua oralidade, depois vai para a leitura, ele já vai começar a reconhecer palavras e entender o funcionamento da língua. Você tem a estrutura, vai decompondo, a criança já começa a perceber que a nossa fala, a escrita é formada de letras que se juntam de uma forma inteligente, que o cérebro começa a organizar para fazer a representação mental. São as hipóteses da compreensão da língua. Isso é muito importante, tá? E aí também escrever realmente as palavras, Mané Pipoca, separa em duas, separa em sílabas, separa em letras. E uma coisa interessante que vocês já podem estar introduzindo, levar a criança a perceber que tem algumas letras que se repetem mais e que se juntam a outras letras, que são as vogais e as consoantes. Já começa a introduzir as noções de vogais e consoantes. Porque as vogais, elas vão perceber que são 5 que se repetem. E as outras são em mais quantidade que se juntam para formar a unidade sonora que nós chamamos de sílabas. Tá? Muito bem, agora nós vamos para uma outra atividade que é uma propaganda. É a propaganda de um filme que foi lançado, acho que, se eu não me engano, em 2017, né? Precisa ver esse filme, né, que estava no cinema e que fez toda uma série de publicidade em cima desse filme, que é o filme do Pica-Pau. E aparece essa publicidade, o Pica-Pau fazendo propaganda do filme dele. E também da vasilha da pipoca, que tinha o nome dessa vasilha, Pica-Pau. E Pica-Pau é uma personagem que dá para você explorar muito na oralidade. Né? E essa personagem, na realidade, é uma coisa, na ficção é outra, na comercialização é outra. Então você pode estabelecer comparações. Que o Pica-Pau na natureza, ele é um preservador na natureza. Tá? Então, feita essa oralidade, você vai para a escrita também da palavra pica-pau. Pica, pau, começa a separar. Aí você já começa a solidificar a construção da palavra por meio do quê? De consoantes e sílabas. Pode até mostrar o alfabeto e dizer para a criança, vamos encontrar as consoantes e vamos encontrar as vogais. Tá? E já começa a processar então e entender que as vogais e as consoantes, elas se juntam para formar sílabas, que são unidades sonoras, mas que nem sempre o som de pipoca ou K, ele tem o mesmo som em outra palavra, por exemplo, como cebola. Ele pode mudar de som, assim como as vogais podem ter mudanças na tonalidade, no modo como você disse. São processos de construção da língua, tá? Que ele vai entendendo. Tá? Feita isso, essa atividade, entramos numa outra que você vai brincar com as vogais. Vai cantar com vocês várias músicas das vogais.
elaborar um pouquinho mais a escrita das vogais, não só agora com letra maiúscula de bastão, mas a escrita cursiva, né? Como é que vai, volta, os movimentos para desenvolver já e mostrar para a criança que as letras podem ser escritas de várias formas. Só no computador aí tem uma infinidade de possibilidades. E a manuscrita é uma delas. Pouco usada hoje, mas não deixa de ser uma delas. Tá? Aí você começa a fazer o processo de junção de consoantes com vogais, que é a formação da sílaba. Aí você monta com os alunos um silabário, com as letras e palavras que ele conhece, o pi, o pá, o pô, organiza esse silabário, o cá, o co, e ele pode montar um quadro em folhas de sulfite, recorta as sílabas, recorta as letras, para ele depois fazer o quê? Juntar como atividade essas letras para formar palavras. Aí é um jogo também que vai utilizar com o silabário. É muito interessante porque ele põe as letras, as sílabas na carteira dele e tenta descobrir para formar a representação mental. Isso no começo é lento, mas depois ele vai fazer instantaneamente e na hora que ele estiver lendo mesmo, ele vai fazer isso tudo numa rapidez incrível, que é o processo da leitura decodificada e a leitura compreensível. Não basta só soletrar, ele tem que entender o que ele está lendo. Então aquelas leituras mecanizadas, sem entender, são falhas do processo de alfabetização. Você tem que evitar isso. E as atividades que nós vamos passar são várias. A primeira atividade é uma história em quadrinho para ele encaixar alguns encontros vocálicos, porque alguns encontros vocálicos, eles têm sentido completo. Quando você diz oi, oi é um texto, é uma frase que está indicando comprimento. Ele vai encaixar, então, olhando o desenho. Outra atividade que nós colocamos ali é uma imagem onde ele vai elaborar já pequenas histórias mentalmente e na oralidade. Então ele já vai começar a construir as histórias através da representação e a sua narrativa e a sua oralidade. Aos poucos ele vai juntando palavras, histórias, até realmente definir mais para frente o processo da alfabetização. Outra forma que nós colocamos aí, pegar para os alunos aquilo que você separou, aquelas embalagens todas. Aí ele vai recortar as embalagens em letras, em sílabas para formar novas palavras. Né? E também passamos aí para vocês um silabário, para vocês recortarem com eles, com todas as sílabas, para eles já treinando, né, a formação de palavras também com outras sílabas, que depois nós vamos estudar gradativamente cada uma delas, tá? Cada uma com as suas letras. É isso por nosso dia de hoje. Finalizando então, se você gostou, está gostando, compartilhe conosco. Também se tiver algumas críticas, podem fazer nos comentários, né? E se for possível, acompanhe as nossas lives para que a gente possa aprofundar tudo aquilo que foi colocado aqui. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Já tive medo, mas quem não tem? Bicho-papão, agora vem. Da bruxa a risada, da chuva trovoada, da fada a varinha encantada. É na escola que aprendo a dividir, somar, subtrair e o mundo colorir. É na escola que abraço meus amigos, aprendo a ler bons livros e uma infinidade de sorrisos.